Já pensou em ganhar até R$ 100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link está aqui embaixo na descrição. Ô, Nelsinho, aqui fora do ar a gente tava conversando sobre a questão do Neto como falso 9 lá em 90, que eu nem era nascido nessa época, sou de 91. E eu vi uma entrevista sua, você comentando que muita coisa que você vê hoje no futebol brasileiro não mudou muito taticamente, assim. Não. Mas a questão que eu quero te perguntar é sobre treinamento, sobre, enfim, a dinâmica do jogo. A evolução do futebol brasileiro, na sua opinião, ela se deve ao quê? A chegada de técnicos estrangeiros ou uma nova juventude aí, como do seu filho, com ideias mais arejadas? O que você acha que fez o futebol brasileiro estar nesse momento agora? Com mais técnicos estrangeiros, com um tipo de treinamento, um tipo de jogo, jogadores? Não, eu acho assim, eu acho que eu vejo assim, o estágio do futebol brasileiro. Se você falar houve uma evolução porque os treinadores estrangeiros chegaram, eu não concordo. Uhum. Eu não concordo. Porque hoje o treinamento, a parte técnica, né? Isso aí evoluiu. A parte, porque mais atrás, né? Mais uns anos atrás, a parte física tinha evoluído mais do que a parte tática e a parte técnica. Uhum. Né? Por isso que a gente sempre falou que o volante que só marcava, o Esse volante cara que não tinha existe, força. Uhum. Então você vê que existe hoje, a maioria dos times hoje, que joga com 2 volantes, mais um é meia. Sim, Não é? sim. Sabe sair jogando, Zagueiro precisa sair jogando. Há um desenrolar melhor. Né, do que é diferente de como muitos anos nós jogamos aqui. Nós tínhamos, a gente chamava de 2 volantes brucutu. Sim. Né? 2 volantes brucutu. A função dele era roubar a bola era e roubar entregar. a bola e jogar. Hoje não. Hoje o próprio primeiro volante ele tem uma certa qualidade. Sim, sem dúvida. Ele não é só marcador. Sem dúvida. Né? E existe, do lado dele existe o meia. Uhum. Né? Que também é o cara que vai criar e vai chegar. Sim. Né? Então, a evolução, o que aconteceu? A parte física. A evolução aconteceu na parte técnica, a parte tática, os treinamentos que são praticados no dia a dia. Uhum. Né? Hoje, muita gente... É a realidade. O campo, o espaço reduzido é importante. É importante você fazer o 10 contra 10? Também é importante. Mas não, antigamente se fazia o 10 contra 10... 1h30. Uhum. 1h30 fazia. Pô, que é o famoso coletivo. Famoso coletivo. Uhum. Era 1h30 e acabou. E hoje não. Hoje o 10 contra 10 é para você colocar a cereja no bolo. Então você completa, você treina os setores com campo reduzido. Né? Você treina o setor, o campo reduzido. Depois você abre o campo para esses setores se agruparem como eles estavam se agrupando no campo reduzido. Uhum. Então, eu acho que a evolução que nós tivemos foi essa. Nos Mas treinamentos. você acha que, por exemplo, treinamentos. os técnicos estrangeiros não trouxeram nada que agregou? Assim? Não, lógico que traz alguma coisa, mas não é a responsabilidade total deles. Entendi. Uhum. Não é a responsabilidade total deles. Até porque se você vê o Palmeiras jogando... eu, como palmeirense torcedor, acho, caraca, nunca vi o Palmeiras tão competitivo assim, mas já vi outros Palmeiras que jogavam um futebol mais encantador, Sim. digamos assim. Sim. Mas você vê, no campo lá, você vê o time do Abel, são pouquíssimos toques até chegar ao gol, assim. É muito bem azeitado todas as engrenagens. Exatamente. É organizado. Sim. Nisso aí, eles estão demonstrando a organização deles, né? O próprio Ramon Dias no Vasco. Nossa, muito bom trabalho. Mostrou um trabalho bom. Né? O Abel nem se fala, né? O Abel é o concurso. Né? Que eu vi muito entrevista do Abel, ele falando: jogador brasileiro com a bola, melhor do mundo. Agora, sem a bola, os caras ainda têm uma resistência a entender. Você concorda? Concordo com ele.
Pô, para você fazer um trabalho tático de marcação, é mais difícil do que você fazer um trabalho tático ofensivo. Ofensivo. Inclusive, tem uma outra coisa que falam muito, Nelsinho, que é o seguinte: eu já vi alguns treinadores brasileiros falarem. Não só brasileiros, mas uma coisa que eu não concordo, eu queria saber o que você pensa. A gente organiza o time defensivamente. Ofensivamente, eles fazem do jeito que eles quiserem, porque hoje é já a não qualidade... existe, mas antigamente era assim. Aham. Craque de Tite. Na época que eu jogava, né? Na época que eu jogava era assim. Era Chegou a ali, é com responsabilidade, ó, a responsabilidade de marcar na época era ponta, né? A responsabilidade de marcar o ponto esquerdo é tua. Se vira, né? Hoje não. Hoje você tem um jogador que é perigoso, ou pelo lado ou pelo meio, você tem o que se aproxima e você tem o da cobertura ainda. É uma sincronia ali. Uma sincronia e como se fala, uma compactação Sim. bem organizada, né? Então, uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte. A gente vê, por exemplo, quando a gente vai comparar, e aí eu não tô falando em termos de qualidade técnica, porque são coisas diferentes, mas quando a gente vai ver um jogo de Premier League, um jogo de Campeonato Brasileiro, taticamente me parece ser muito diferente. Por exemplo, você vê qualquer time na Premier League marcando mais adiantado, as linhas defensivas mais altas, os times se expõem mais, é uma marcação reduzida. A gente viu o técnico francês lá fazer isso com a Arábia Saudita contra a Argentina, marcando a Argentina com a linha lá em cima. No jogo que a Argentina perdeu na estreia da Copa, etc e tal. E aqui no Brasil a gente ainda vê muito bloco médio, bloco baixo para se defender. Que é óbvio, os times europeus também fazem isso nos momentos necessários. O Simeone é um mestre de fazer isso, etc O próprio Ancelotti, o próprio Ancelotti, quando precisa para jogar no contra-ataque, jogou assim, não é uma... Mas aqui no Brasil me parece que todo mundo joga mais de médio, marca médio e baixo. Você acha que isso se deve a uma característica dos técnicos que aqui estão ou de uma questão também física do ponto de vista de quantidade de jogos que a gente pratica por aqui no ano? Bom, veja bem, dentro do meu trabalho, né, eu sempre procuro dar 3 setores para o meu time, né? Então, por exemplo, o tiro de meta do goleiro. A minha pressão é alta. A minha pressão, meu time adianta. Né? Então, ó, vão marcar na frente, vão pegar na frente. Por exemplo, um jogador ficou de costas para o goleiro, para o campo adversário, e o time conseguiu sair. Então, tem uma hora. Quando o time consegue sair, né, consegue fazer com que essa bola chegue nos companheiros, no adversário com espaço, então aí nós temos a marcação média, que é onde é compactada, tanto na frente como no médio é compactada. E por último, nós temos a compactação no último setor, no último campo, né? Então, logicamente que isso aí em 90 minutos não acontece. Não é toda hora que você vai fazer uma pressão alta. Não é toda hora que você vai voltar lá para trás no último terço, né? Então, depende muito, né, dos jogadores compreenderem isso, né? No Japão eu tinha essa postura e nós tínhamos dificuldade na pressão alta, por incrível que pareça, né? Porque abre os 2 zagueiros, né? E aí nós tínhamos essa dificuldade aí. Já do encaixe. No encaixe, exatamente. No encaixe, porque não adianta eu pressionar, por exemplo, eu vou pressionar você, mas eu mando pressionar você, mas o Felipe, eu não chego no Felipe, o Felipe vai resolver. Então, eu sempre dizia para ele, é um efeito dominó. É isso. Caiu uma pedra, cai tudo. Por isso que eu dava essas 3 opções para ele, né? A alta, a média e a do último terço, né? E isso acontece às vezes aqui no Brasil porque nós temos atacantes que não têm assim uma
eles viram muito... Por exemplo, nós estamos atacando e a bola sai para a linha de fundo, o atacante vira as costas e vem caminhando. É cultural aqui. Do jogador, você acha? Entendeu? Vira as costas e quando ele olha, quando você chama do banco, fulano, adianta um pouco mais, já era. Mas aí por que é o que o Abel fala do cara sem bola. Mas aí é por que esse mesmo cara, quando vai lá pra Europa, pega uma outra cultura, ele faz diferente. Ele não é nem nesse sentido só, em termos de arbitragem. Aqui o cara se joga, reclama. Chega lá, o cara se comporta direitinho. Como é que muda essa cultura? É a disciplina. É a disciplina. O nosso futebol, Rodolfo, ele começou a usar mais taticamente não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Por quê? Porque a gente tinha o 4-2-4, né? Os 2W, como se falavam. WM. Você tinha um 10 que construía, você tinha os atacantes que finalizavam. Era a coisa muito técnica. Por isso que eu falo para você que a parte, nós pegamos assim uma época do futebol que existia muito brucutu. Por quê? Porque a parte física era mais importante. Era melhor. Então, um cara que era tecnicamente inferior ao craque, ele conseguia marcar o craque, porque ele tinha mais condição física do que o craque. Hoje não. Hoje já, taticamente, já evoluiu. É isso. E como nós conversamos já aqui, tem o segundo volante, o primeiro volante, já sai pro jogo.